Boa tarde, começa aqui mais uma edição do nosso painel Regional Debates, de segunda a sexta-feira, com você a partir da 1h30, com as personalidades da Baixada Santista, debatendo e discutindo os temas importantes que estão sempre na pauta aqui da região e os assuntos que também fazem o dia a dia do Brasil, não é? Na nossa, claro, na nossa região principalmente, não é? E você não se esqueça, à noite, sempre às 22 horas, também no ar, segue normalmente na nossa grade o painel regional, já tradicional, também com temas importantes, com figuras destacadas aqui da Baixada Santista, discutindo e conversando a respeito dos temas que estão na pauta, também fazem o dia a dia aqui da região e do Brasil também, certo? Nessa edição, o assunto é o consumidor, não é? Os principais problemas, as principais dificuldades para o consumidor no nosso dia a dia. E, para falar sobre esse tema, nada melhor do que a gente trazer aqui o coordenador do SIDOC, que é o Centro de Informação, Defesa e Orientação ao Consumidor aqui da cidade de Santos, o Rafael Quaresma. Tudo bem, Rafael? Prazer ver você. O prazer é meu, Edgar. Prazer participar do seu programa. Com a gente também, nosso comentarista Ranieri Secuni, que é um especialista também no assunto e vai colaborar com a gente e participar mais uma vez. Tudo bem, Ranieri? Boa tarde. Bem, Edgar, boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde. Boa tarde, principalmente aos telespectadores. Nosso Heraldo José, nosso parceiro comentarista também, jornalista, Heraldo José dos Santos, mais uma vez com a gente também. Tudo bem, Heraldo? Prazer rever você. Tudo bom, Edgar? Boa tarde, doutor Rafael. Boa tarde. Boa tarde a todos vocês que nos assistem. Muito bem, boa tarde a todos. Mais uma vez, a gente abriu o espaço aqui para você participar com a gente. 30 17 91 10. Telefone para você entrar em contato conosco, enviar aí a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião. Você fica sempre à vontade. Nosso espaço é absolutamente democrático aqui no painel Regional Debate, como no painel Regional à noite, às 22 horas também. Você está acostumado já há muito tempo, não é? Bom, começando aqui a nossa discussão, né? Rapidamente, uma abertura, antes de a gente falar exatamente sobre essa questão que envolve o direito do consumidor, né? Acontece hoje no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, a eleição para o presidente da Casa, né? E o deputado Henrique Alves, do PMDB, é o favorito no momento. Você acha que tem chance de zebra, Heraldo? Nenhuma. Nenhuma chance? Nenhuma chance de zebra. O cara está cantado. O PMDB domina o Congresso Nacional, não só o Senado. Nem o PT? Não, já foi feito um acordo de lideranças e vai ser sacramentado o nome desse candidato. Só para cumprir tabela, né? O Senado deixado por Renan Calheiros, assumiu José Sarney. Aí o Sarney deixa o Senado, assume o Renan Calheiros. E agora na Câmara, o Henrique Alves. O PMDB tem as cartas todas na mão, né? O PMDB é o eterno partido de situação, né? Infelizmente, não tem mais absolutamente nada a ver com a origem que foi o MDB, não é, Heraldo? É verdade? Eu creio que sim, porque ainda hoje estávamos comentando sobre isso e falando daquele PMDB autêntico, o PMDB histórico, o PMDB de Ulisses Guimarães, e aí a gente vê o aqui em Santos partido... você pode lembrar do Justo, né? O Oswaldo Justo, grande lidença aqui da região da Baixada Santista. Deixou alguns seguidores aí, mas... É verdade. O partido anda aí meio... A situação está tão esfacelada que até aqui na nossa cidade... Até aqui ninguém sabe quem vai tomar conta do não se acertaram ainda. Quem vai presidir o partido, quem vai presidir o PMDB. Mas em Brasília, nas mãos do Michel Temer, a coisa anda bem, não, Rafael? Me parece que sim, né? A eleição para o Senado Federal, realmente não tivemos surpresas, o candidato da oposição não chegou nem a 20 votos, né? Me parece que foram 18, salvo engano. Pois não. Não, e há de se considerar que mostra força ter conseguido os votos que ele conseguiu, porque é alguém que, pelo partido que tem, pela posição que ocupa, era para ter tido 3 ou 4 votos. Dentro do próprio Senado, o número de votos que ele conseguiu mostra a indignação com essa carta marcada do Renan voltar à presidência do Senado. E os protagonistas são sempre os mesmos, né, Edgar? Quer dizer, você falou antes do Renan, Sarney, agora volta o Renan. O Sarney parece, inclusive, que pediu uma licença para concluir a autobiografia dele. Parece que ele vai ficar afastado, licenciado por 4 ou 5 meses. Enfim, mas de qualquer forma, mesmo longe, é alguém que tem muito poder e as cartas ali, infelizmente, ou felizmente, enfim, quem dão são eles. Eu espero que na autobiografia do José Sarney ele não esqueça de que, no período que ele foi presidente da República, né, ele criou o Plano Cruzado. Não sei se todos aqui se lembram, Heraldo, com certeza, né? Ranieri se lembra, né? Sim. O Plano Cruzado, que se extinguiu no dia seguinte à eleição
que o PMDB fez 22 governadores, ou seja, dominou a eleição no Brasil inteiro. E que depois, na sequência do governo dele, nos últimos 12 meses aproximadamente, né, a inflação batia 70%, 80%. Deu 89%. O pico de inflação no Brasil foi de 89% num mês. Eu espero que não se esqueça desses detalhes significativos, né, e que durante a eleição de 1989, né, que foi a primeira eleição depois do período da ditadura militar, e quando Collor e Lula disputaram o segundo turno, e o Fernando Collor se elegeu presidente, também fique claro que todos se colocavam como oposição a Sarney, até Ulisses Guimarães, que era o candidato do PMDB, que era o partido do Sarney. Vocês já pensaram? Não esqueça disso na biografia dele, né? O curioso é que o PSB, o PMDB, aliás, relembra as figuras, né, da velha República, continuaram na nova República, mas a gente só não tem essas lideranças com essa força toda aqui na nossa região. Na eleição passada, o PMDB se apagou. Disputou com um candidato, né, que foi sofrível a eleição. A prefeitura? A prefeitura. De Santos. A prefeitura de Santos. Ah, sim. Né? Quer dizer, o partido não consegue crescer aqui na nossa região. Não, bom, teve o poder durante 8 anos aqui, né, seguidos, né? Sim, mas deixou... Depois acabou... Mas assim, Boturão, com licença, eu acho que teve na chefia do executivo um PMDBista, mas que não simbolizava a força do partido. Ele foi eleito como indicação do Beto Mansur, ele não foi eleito por resultado da força do partido. Não é verdade? Não, houvesse força do partido, ele teria feito... O seu sucessor. Teria eleger o sucessor e não conseguiu. Inclusive, na época da eleição, houve muito comentário de que a escolha do Sérgio Aquino era para perder mesmo, né? De que já estava tudo mais do que arquitetado e organizado de forma a se alcançar o resultado que alcançou. Era uma das facetas que se comentava como possíveis naquele momento. Muito bem. Bom, isso aí a gente jamais saberá, né? Bom, aliás, Boturão, desculpe te cortar, mas já pensou se baixa a inspiração divina no Sarney e ele, na autobiografia, resolve contar as verdades da vida dele e do país? Olha, já pensou? Seria interessante, hein? Seria uma boa prestação de serviço. Seria uma boa prestação de serviço à humanidade. A humanidade. Vamos ter que corrigir os livros todos, né, de história do país, desde a época, como o Heraldo lembrou, da criação da Nova República. Na verdade, a Nova República surgiu com a eleição de Tancredo Neves, né, no Congresso Nacional, e não do José Sarney. O Tancredo faleceu e o Sarney, que era o seu vice, acabou assumindo. Só para concluir esse tópico, eu acho que ele não vai ter essa grandeza, como o Ranieri disse, porque, do contrário, o Maranhão estaria numa situação bem melhor, né? Com certeza. E a gente vê que... O pior IDH do país, né? Exatamente. O Índice de Desenvolvimento Humano, né? É o pior do país, é o Maranhão, governado há 100 anos pela família Sarney. Vamos lá. Está começando o ano, uma das preocupações que as pessoas têm normalmente é com relação à volta às aulas. As aulas já voltaram, né? Tanto em colégios particulares como nas faculdades, universidades também, né? E colégios públicos eu não sei, se já voltaram. Hoje? Voltaram hoje. Ainda hoje, pela manhã, minha mulher comentava que queria entender essa história do calendário. Algumas escolas começaram na segunda-feira passada, outras começam hoje e algumas estão agendadas para começar só dia 18. Só depois do carnaval. Só depois do carnaval. Públicas. Eu não tenho certeza, Boturão. Eu acho que as públicas, eu acho que as particulares, todas elas começaram ou na semana passada ou nesta segunda-feira. A rede pública municipal em São Paulo começou, inclusive, na sexta-feira, né? Porque era o primeiro dia. Era o primeiro dia de São Vicente. E aqui em Santos, de fevereiro. Aqui em Santos, salvo engano, é hoje. Hoje, né? Dia 4. Bom, mas normalmente, não é, pessoal que tem filho no colégio se preocupa muito nessa questão da volta às aulas com o problema do material escolar, né? Quais são os cuidados aí, as dicas que o SIDOC apresenta, oferece aí para as pessoas, pais, mães aí de maneira geral, porque normalmente material, olha, é uma grana que sai do bolso, né? Não só é uma grana que sai do bolso, Edgar, como também a lista que é feita pelas instituições cada vez é maior, não é? Então, algumas dicas que a gente pode dar de forma bastante pontual, objetiva. Primeiro, em relação aos itens que constam nessa lista, não é? São itens que efetivamente serão utilizados com a criança, com o aluno. São itens de uso pessoal ou são itens de uso coletivo, não é? Porque se forem itens de uso pessoal, ok, pode constar na lista. Agora, se forem itens
Para uso coletivo, na verdade, esses a instituição de ensino deve fornecer. Então, por exemplo, papel higiênico, sabonete, outras coisas, sabonete que a gente diz aqui para lavar a mão, etc., são itens, insumos, na verdade, que a escola, o estabelecimento fornece. É também importante verificar a quantidade solicitada. Aquilo condiz com o ano letivo, com os dias de aula, tem um uso racional ou tem uma quantidade maior solicitada. E também o local para a compra desses produtos. Não é? A escola não pode, não deve, eu diria, direcionar o local para a aquisição do produto, ou para a aquisição do material escolar, da lista. Mas acontece isso aqui em Santos. Pois é, essa prática é uma prática, inclusive, abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, o estabelecimento, ele pode e deve fazer a lista do estabelecimento de ensino, mas deixar a cargo dos pais, enfim, dos alunos, a livre escolha para a aquisição do material. Então, ele não pode, não deve direcionar o local em que é comercializado tal produto ou em qual estabelecimento tem aquela lista específica. No mais, em relação a preço, a gente sabe que o preço é livre, diferentemente do que você falou, né? Você até me poupou, acho que por causa da idade, mas eu lembro, viu, Ranieri? Lá do plano cruzado, etc., que a gente tinha o tabelamento de preços e hoje o Código de Defesa do Consumidor, logo depois disso, em 1990, ele trabalha com preço livre. O preço, na verdade, é o preço de mercado. Então, nós temos aí uma grande variação, não é, de preços, às vezes diferença de mais de 200% para um determinado material. Então é importante que o consumidor, sobretudo, pesquise, né? Já que ele não tem uma obrigação de adquirir em determinado estabelecimento, ele pode fazer a pesquisa e comparar os preços nos demais estabelecimentos. Uma coisa interessante a respeito dessa questão é de que, com o passar dos anos, eu diria que aí nos últimos 10 anos, diminuíram demais os problemas envolvendo as listas de material. Isso que a gente comenta hoje, o direcionamento ou exigências absurdas e etc., veio diminuindo ano a ano porque o consumidor aprendeu a buscar os seus direitos. A questão da natureza do material é muito importante que os pais diferenciem um material de natureza pedagógica dos materiais de insumo. Absolutamente razoável se pedir um rolo de papel higiênico, um rolo, 2 rolos, para algum tipo de atividade artística ou lúdica. Agora, pedir um fardo de 64 rolos de papel higiênico, é óbvio que esse papel higiênico... Nós já tivemos em anos anteriores situações como essa, de se pedir pacote com 12 tubos de detergente, um fardo de 64 rolos de papel higiênico. Mas você vai abastecer a escola, por exemplo. Exatamente. Tinha uma escola que fazia isso. Tinha escola. Então, assim, existem materiais que são de natureza pedagógica. Ainda que sejam, por exemplo, material de limpeza, ou sabonete, e etc., mas são utilizados com finalidade pedagógica, é razoável que sejam pedidos. São utilizados como insumo, né, que seria aquilo que tem que estar incluído no serviço a ser prestado, esse não pode ser exigido de maneira nenhuma. Com relação ao tipo de material, é importante considerar de que hoje vivemos uma situação onde marca e onde principalmente imagem influenciam demais as crianças na vontade de adquirir e no preço das coisas. Você tem, às vezes, um produto de mesma qualidade, mas porque tem lá um personagem, digamos assim, só uma menina bonitinha na capa, ele vale R$10. Porque tem um personagem determinado, de desenho, de filme, ele vale R$30. Vale não, né? Custa R$30. Então é muito importante considerar na hora de comprar esse tipo de coisa e a questão da qualidade. Produtos de preferência certificados pelo Inmetro, produtos onde se possa ir buscar responsabilização pela garantia, produtos nacionais, ou se importados com referência. E eu acho que também a terceira coisa importante com relação às listagens, que eu acho que vai ganhar ponto com os pais, a escola que adotar listagens periódicas, porque sobrecarregar o início do ano com uma lista de material para o ano inteirinho, todo mundo sabe que o começo do ano é muito pesado para as famílias. E é perfeitamente possível a escola planejar o desenvolvimento das aulas e, por exemplo, passar listas trimestrais ou bimestrais para diminuir essa carga de comprar o material do ano inteirinho no primeiro mês, ou pelo menos semestral. Esta é uma recomendação que vale a pena os pais dialogarem com as escolas para, olha, vai usar isso tudo no primeiro mês? Não vai usar só lá em agosto, setembro. Com exceção de livros, eu acho que daria para fazer isso com o restante do material todo. Com o restante do material todo. E tem uma outra questão também, não sei se o Geraldo quer ter alguma coisa... Não, eu vejo só que é um grande tormento para os pais, né? A parte de toda essa preocupação que há que se ter com essas listagens e tudo,
Imagina os pais que têm 2, 3 filhos na escola e tem a atribuição de adquirir esse material todo, a correria que é, as contas que fazem, né, para poder suprir tudo isso. Não, e tem outra coisa, né, que eu queria colocar também aqui. Eu tive esse problema no passado, né? Entrei em contato com o SIDOC, quem estava no cargo era o Adelino Rodrigues, né? Sim. E até houve uma atuação do Adelino com relação a isso, do próprio órgão com relação a isso. Existem colégios, né, que adotam um determinado método, um determinado sistema, né, de ensino. E determinados sistemas de ensino adotam pacote fechado, lista fechada de livros, materiais e tal. Meu filho tinha recebido de um colega, né, do ano anterior, o colega tinha saído da escola, foi mal no outro ano, acabou não sendo aprovado, saiu da escola. Falou, você quer esses livros para você? Você vai usar ano que vem. Seria o ano de 2012. Não, eu quero, como é que estão aí? Minha mulher observou, leu, veio os livros e falou, bom, apagando meia dúzia de páginas, os livros estão perfeitos. Aí, bom, então quantos livros faltam? Não, faltam 3 livros. Não é que a escola se negou a vender os 3 livros? O sistema lá, e a escola e a livraria se negava a vender os 3 livros. Eu falei, bom, por que eu vou comprar 8 ou 9 livros se eu só preciso de 5 ou 6 em casa? Em boas condições, em bom estado. Você não pode fazer isso. Aliás, você não pode nem estar instalado aqui no colégio, né? Isso o Quaresma acabou de repetir, né? E aí fica aquela coisa, não, porque você fala, vamos ligar para São Paulo, aí você fala com o gerente, com o subgerente, e fala e não fala, e cumpre, faz e não faz, não sei o quê. Aí liguei para o SIDOC, repito, né, o Adelino Rodrigues é que estava no cargo na época, ele entrou em contato com a escola, e resolveu. Com a livraria, e ia resolver, bom. Uma semana depois das aulas começadas, a coisa acabou se resolvendo. Eles ligaram, você pode passar aqui, que nós decidimos aqui excepcionalmente, nós vamos quebrar fazer aqui uma concessão. Uma concessão e tal. Como se fosse um favor. O senhor tem os livros e tal, o senhor adquire aqui esses 3 livros diferentes. Quer dizer, uma baita conta gigante, né, que você vai pagar o livro, você consegue reduzir para um valor mais aceitável, comprando os 3 livros que você realmente precisa. Então, acho que as pessoas precisam tomar um certo cuidado. Agora, eu tenho conhecimento por ter um contato, né, com vocês aqui frequentemente, representantes do SIDOC, advogados, pessoas que têm especialidade no assunto, enfim, a gente aprende alguma coisa. E veja, você falou do amigo do seu filho, podia ser o irmão mais velho, não é? O irmão mais velho, no caso não era, quer dizer, os irmãos estudam, sim, mas os irmãos estudam na mesma escola, um é mais velho, o livro passa para o irmão mais novo. Por que não pode o mais velho passar o livro para o mais novo? Né? Aliás, este é um conceito muito antigo de educação em diversas partes do mundo, que a nossa cultura consumista, eu diria quase que de expropriação, não deixa se estabelecer. Em escolas no mundo inteiro, os mesmos livros são utilizados durante décadas. Aliás, isso, até onde eu sei, aqui em Santos, com as escolas municipais, começou a acontecer de uns 2 ou 3 anos para cá, se eu não me engano. Os mesmos livros passam de uma turma para outra, vai lá, tem 30 alunos na sala, tem 30 livros. No ano seguinte, perderam-se 2, 3 e etc. Complementa-se o lote de livros e se continua. Bom, mas isso é ambientalmente correto, culturalmente correto, economicamente imprescindível. Se não acontece, é apenas então somente para favorecer financeiramente alguém. Exatamente. Você toca o Ranieri toca num ponto muito interessante, Edgar, que é o seguinte: essas empresas, né, esses estabelecimentos de ensino, na verdade grandes até, eles trabalham com essa filosofia até para gerar uma outra receita, a gente sabe. Aliás, uma prática que era muito comum em escolas de informática, que na verdade não cobravam pelo curso, a gente sabe disso, mas cobravam na apostila e na verdade elas se revestiam de elas eram uma editora, na verdade, sim, e trabalhavam como verdadeiras editoras, porque o lucro não estava no curso, mas estava assim no material que elas vendiam, e como bem disse o Ranieri, faziam aí, praticavam verdadeira venda casada. Então a mesma coisa em relação a esses sistemas. Esse exemplo é uma venda casada. Claro, exatamente. Porque ainda que você venda com uma quantidade lá de tantos livros, você precisa franquear a aquisição para um livro, ou para um daqueles livros, não todos. Não é? Mesma coisa que a gente vê, por exemplo, em redes de fast food que colocam o brinquedo junto com o lanche, quando na verdade o consumidor tem direito de adquirir apenas o brinde, ou o brinquedo se ele assim quiser. Tem um outro valor? Tem, mas tem um valor. Ele pode adquirir. Então, tudo isso são algumas práticas que, de tão arraigadas no mercado, né, na sociedade, a gente imagina que pode, quando na verdade, legalmente, elas não são aceitáveis. Pois não, Heraldo.
Mas há muitas queixas ainda a respeito desse problema de material escolar. Eu sei que o senhor está chegando agora lá no SIDOC, o Dr. Ranieri, que milita nessa área do consumidor. Eu acho que, como eu comentei, reduziu bastante. Realmente, eu acho que de 10, 12 anos para cá, gradualmente a sensação que eu tenho, trabalho nessa área do consumidor, é de que cada ano acontecem menos problemas. Os pais foram aprendendo a reivindicar, as escolas, através dos seus sindicatos, elas também se organizaram e resolveram travar batalhas que para elas são mais importantes do que continuar tentando fazer subsistir uma ilegalidade. Muitas dessas coisas são ilegalidades mesmo. As escolas sabem que qualquer um que vá buscar o seu direito vai ganhar, porque é ilegal, então tem diminuído. E é até uma questão de postura, né? Como é que você se relaciona? Vai entregar por confiança alguém para educar o seu filho que tem um comportamento ilegal, né? Começa a haver um despropósito na essência do serviço a ser prestado. Aquele que está cometendo uma ilegalidade, como é que eu posso entregar na mão de alguém que está cometendo uma ilegalidade o meu filho para ser ensinado? É um contrassenso. Então as escolas realmente parece que foram evoluindo e essas infrações foram diminuindo com o transcorrer do tempo. Sem contar que a venda de material escolar não é a atividade fim da escola, né? Exatamente. A gente sabe que quando ela direciona para determinada livraria ou empresa, ela está ganhando algum, com certeza. Mas não é atividade fim. Eu não tenho conhecimento de nenhuma reclamação pontual que tenha chegado nesse início, mas o que acontece é que o PROCON São Paulo também, em parceria conosco aqui, inclusive, eles já têm um calendário pré-determinado das datas especiais e eles sempre fazem essa conscientização, reforçando o que o Ranieri disse, quer dizer, até por conta do calendário se manter, né, dessa forma, no início do ano eles fazem esse alerta ou reforçam essa conscientização aos consumidores, basicamente. Eu tenho clientes que são donos de uma papelaria. E diz que não são raras as vezes em que chegam donos de escolas e etc., propondo de maneira ostensiva. Olha, eu coloco na lista de material a indicação para vir comprar aqui na sua papelaria e você nos fornece o papel o ano inteiro de graça. O assédio. Algumas escolas fazem esse tipo de proposta de maneira ostensiva. E eu não duvido nem um pouco de que muitas papelarias aceitem. Esses meus clientes achei bastante interessante quando a dona da papelaria fala assim: eu e o meu marido nunca gostamos desse tipo de coisa. Chega esse mesmo tipo de proposta a partir de escola e de condomínio. E não é o nosso perfil, tanto que é por isso que a gente batalha tanto e continua tentando trabalhar. Só para passar uma mensagem final com relação a esse tema, né? Acho que fica bem claro. Então é o seguinte, escola não pode indicar livraria, tá certo? E não pode fazer venda casada. Se a escola indica 8 livros para o seu filho estudar durante o ano de 2013, você pode comprar 2 numa livraria, 3 na outra, um em São Paulo e o outro em Manaus, certo? Perfeito. A gente falou só do material, vale para o uniforme também, né? Porque em relação ao uniforme também existe essa prática e, na verdade, cabe aos pais, como disse o Ranieri, cabem aos pais falar, inclusive, com a escola, caso aquele fornecedor tenha um preço que fuja da média de mercado, para que outro seja feito ou um similar seja colocado à disposição de forma a não onerar o uniforme da mesma coisa, então. A camiseta pode ser comprada numa loja no Boqueirão, o agasalho na Ponta da Praia, o tênis em São Paulo, não tem problema. Isso não pode definir exatamente onde a pessoa tem que comprar, não pode ser determinado. Tem uma escola aqui em Santos que ela vende aqueles adesivos que se estampam a marca da escola em qualquer camiseta. Exatamente assim, adotando uma postura que eu considerei bastante digna. Tem que usar a camiseta, tem que ir com o uniforme, com a marca da escola, é o uniforme da escola. Claro. Então, ao invés dela obrigar a comprar só naquele fornecedor, porque é só aquele fornecedor que faz a estampa, não, ela vende a estampa e os pais vão, com um ferro de passar roupa em casa, aderir a estampa na camiseta que eles quiserem, na camiseta branca que eles comprarem de qualquer marca que seja. Como nós estamos ainda em época, para falar as férias, né? Mas o carnaval está aí, né? Esse ano o carnaval é cedinho, né? Então a temporada ficou mais curta, né? Quase que grudou a virada de ano, o Réveillon. O ano ainda não começou. Carnaval, quase ainda não começou. Esta semana, a quarta-feira, meu amigo, na quinta-feira, o país começa a brecar, né? A perder velocidade, né? Estacionar. Todo mundo começa a esvaziar os pneus e tal. Depois só na outra quinta-feira. É sempre assim. Agora,
Questão de viagens, né? Sempre tem muita reclamação de ou overbooking, ou passagem que não se completa, problema com navios, problema em hotéis, enfim. No SIDOC tem muita reclamação a respeito desse tema, dicas importantes para a gente dar aí às pessoas que estão comprando pacotes ainda, ou que já compraram os pacotes, enfim, Quaresma. Tem sim, Edgar. Olha, lá nessa parte em relação à prestação de serviço, a gente caracteriza como turismo, lazer, eles fazem toda uma qualificação, uma classificação dos tipos de reclamação em relação a produto, serviço. Então tem. E, assim, o que é importante também destacar, enfatizar em relação à parte de viagens e principalmente de pacotes turísticos, não é? Primeiro, verificar quem é a empresa, quais são estes protagonistas aí do lado do fornecedor, porque a gente tem lá no Código de Defesa do Consumidor uma solidariedade entre eles. Então, vale para a agência de viagem, vale para a empresa de transporte aéreo, vale para o hotel, vale para o armador do navio, ou para quem explora aí o serviço de cruzeiros, enfim. Todos esses camaradas aí, eles são responsáveis perante o consumidor. De tal modo que é importante que o consumidor veja se há registro dessas reclamações nos órgãos, na lista do PROCON, lá conosco. Em outros sites também, a gente tem um site que presta um serviço bastante interessante, que é o Reclame Aqui. Tal qual o PROCON, o Reclame Aqui tem um poder de penetração, uma capilaridade muito grande para os consumidores de rede virtual. E, sobretudo, ver a questão não só do overbooking, de passagem, de entrega de bagagem, porque às vezes o consumidor chega, mas a mala dele não. A mala vai para um outro destino e ele chega naquele determinado sem mala, sem nada. Então, é importante que ele faça o registro dessa reclamação, produza uma mínima prova da forma que ele tiver em mãos, pode ser foto pelo celular, pode ser o print da tela do aeroporto. Isso é fundamental, produzir uma prova? Olha, é fundamental no sentido de abreviar, de facilitar, eventualmente, nem tanto conosco, mas principalmente caso isso vire uma demanda judicial, vire um processo na esfera do Poder Judiciário. Embora a gente saiba que o ônus da prova pode ser invertido, que o fornecedor pode e deve fazer a contraprova, se ele tem um mínimo ali de indício, pelo menos um indício de prova, né, um mínimo ali de respaldo, isso já ajuda bastante, até para que o fornecedor dê a devida atenção ao consumidor. Não deveria ser assim. O fornecedor mais consciente já trabalharia com aquela presunção de boa-fé que o Código diz. Se o consumidor está relatando o problema, é porque existe, né? Então, mais ou menos onde há fumaça, há fogo, mas a gente sabe que alguns fornecedores não atuam dessa maneira, principalmente os grandes. De tal modo que se o consumidor se acautelar, se documentar, ele tem aí maior êxito, aí mais chance, caso seja necessário, esgotar as vias administrativas e chegar na esfera judicial. Mas é importante que ele mantenha contato e diálogo com todos esses protagonistas, seja o agente de turismo, seja o transportador aéreo, seja a rede de hotéis que ele adquiriu ou que ele escolheu para o seu carnaval, para a sua viagem. Lazer, né? Sua viagem. Para o seu lazer. Veja, Rafael, você deu todas essas explicações e hoje se tornou uma prática comum a aquisição de pacotes turísticos via internet. E muitas vezes ocorrem problemas, né, na satisfação desses pacotes mesmo. Quer dizer, às vezes, então, o consumidor tem dois problemas. O primeiro, pela dificuldade, às vezes, de produzir uma prova em razão de ter sido fechado o negócio por um site. Internet, é verdade. Né? E depois por uma empresa que ele não conhece e tal, às vezes não consegue ligar, é um intermediário, muitas vezes funciona dessa forma. Quer dizer, quais os cuidados maiores que o consumidor há que levar em consideração para esse tipo de... Eu diria, Heraldo, que em relação à internet nós temos uma possibilidade de aumentar, digamos assim, os riscos. É muito bom a compra à distância, é muito cômodo, não é? Eu compro de casa, compro do meu trabalho, não preciso me deslocar lá à agência de turismo, etc e tal. Mas eu acabo aumentando o meu risco, porque eu não sei, na verdade, se aquela loja virtual, se aquele prestador de serviço efetivamente é tudo aquilo que ele diz ser. Não é? Às vezes ele promete um monte de coisa que depois não se concretiza, na verdade, e não ocorre. Então aí eu tenho um outro problema que fugiria até a nossa esfera, digamos assim, do direito do consumidor, seria um ilícito penal, não é? Quer dizer, tenho grupos aí praticando o verdadeiro estelionato, não é? Pela internet, porque o cara promete que vende a cabine e tal. Aliás, aconteceu isso recentemente, salvo engano, no final do ano passado, de uma família do interior de São Paulo que quando chegou aqui não tinha a acomodação no navio. Fizeram o BO na polícia, registraram lá na Polícia Civil, mas o fato é que elas adquiriram de boa fé, não viajaram e perderam o dinheiro e a viagem. Não é? Então,
Pela internet é importante primeiro ter o mínimo de certeza, não é fácil, mas dá para fazer isso, não é? Ter o mínimo de certeza em relação à idoneidade do site. É site certificado, a página é segura, como é que é o histórico desse cara nas redes sociais, o que dizem dele. De aquisição pela internet? Nós temos grandes, nós temos... Lá na loja... Olha, é que muda um pouquinho em relação à compra à distância da loja, compra loja não, agência, presencial da agência. Mesmo, lá fisicamente, presencialmente. Porque hoje nós temos nos shoppings, enfim, tá, é fácil pela internet, é fácil presencialmente. Só que pela compra à distância a gente pode se arrepender. Nós temos lá o prazo de 7 dias para desfazer o negócio sem nenhum tipo de justificativa perante esse fornecedor. Claro, lembrando que a gente falou, acho que no bloco anterior, até da questão da boa-fé, né? Quer dizer, o consumidor que desiste do negócio sem ter usufruído do serviço. Eu não vou viajar e depois de 7 dias chegar para o meu prestador de serviço e falar, eu não gostei da viagem ou eu não quero mais. Chata, tal, choveu. Exatamente, né? Então, agora em relação a essa boa-fé, ele comprando à distância, ele tem uma prerrogativa que fisicamente ou presencialmente ele não teria, que era de desfazer o negócio. Mas com a internet é importante essa atenção ainda antes da aquisição, antes da opção Sem dele. contar que é uma tendência. Muitas agências físicas estão na internet, encerrando as atividades e trabalhando só com internet. Quer dizer, daí a preocupação do consumidor de se certificar, de procurar saber se realmente está lidando com uma empresa idônea. O turismo vem sendo muito incentivado, né, nos últimos anos e precisa ser cada vez mais incentivado, né, porque é uma indústria que cresce muito e que gera muitos empregos, né, gera muita riqueza, mas é preciso tomar certos cuidados, né? Em cima disso, existem muitas reclamações com relação a esse tipo de coisa, não? Olha, eu acho que... Até na esfera judicial, né? Eu acho que com relação à compra de pacotes, as empresas aéreas, hotéis, navios e etc., eu diria que pelo volume, né, de pacotes vendidos,